Olá, aluno do Rui Barbosa. Estamos aqui para falar um pouco sobre noções de ângulos. Essa aula foi desenvolvida por mim, Alexandre e Amanda. A gente é aluno do IF Cubatão e participamos do programa do PIBIP. E aqui a gente vai iniciar falando do ângulo como giro. E aqui a gente propõe um experimento com vocês. Fique em pé de frente a um espelho. Vire aos poucos o seu corpo à direita, como os ponteiros de um relógio. Só pare quando estiver enxergando o objeto novamente. O que aconteceu? A segunda proposta é agora gire para a esquerda até que esteja olhando para o espelho novamente. Que giro você deu? E nesses dois, a gente pode concluir que vocês deram uma volta completa, né? Com uma diferença. Vocês iniciaram pela direita e a outra vocês iniciaram pela esquerda. Agora, faça um giro maior do que uma volta. Como você sabe que é maior que uma volta? A partir do nosso objeto de referência, que é o espelho, também, se vocês iniciarem uma volta e ultrapassarem o espelho, o nosso ponto fixo, conclui-se que vocês deram uma volta maior. Girem até ficar de costas para o espelho. Esse giro é maior ou menor do que uma volta? Como podemos descrever esse giro? Se vocês iniciam o giro até ficar de costa para o objeto, ou seja, sem retornar para o objeto de referência, que é o espelho, obviamente ele é menor que uma volta, uma vez que a gente já determinou que uma volta é quando eu encontro o objeto novamente. Isso é maior quando eu ultrapasso, né? Quando eu giro a mais do que o meu ponto de referência. E aqui, para ficar um pouquinho mais claro, né, a gente fez essa abordagem aqui a partir do ponto e direção. Então aqui a gente tem nosso, né, que representa a posição de vocês, a direção que vocês estão olhando, no caso o objeto, o espelho que a gente escolheu como ponto de referência. Vocês iniciam o giro e param quando está de costas para ele. Se vocês analisarem, se vocês concluíssem um giro, né, vocês teriam uma volta completa. No caso aqui, visualmente, vocês conseguem perceber que na verdade vocês deram meia volta. Aqui a gente vai analisar um pouquinho mais profundo sobre a questão das frações. Ao pensar um giro meia volta, como poderia ser representado em frações, se uma volta é um inteiro, meia volta seria metade desse inteiro. Em fração, a gente representa tudo que é meio, o inteiro dividido por 2. Então seria essa representação. Pense que uma volta representa 360 graus. Podemos determinar em graus 1/4 de volta, como se trata de uma fração, 1/4 de uma volta, ou seja, 1 dividido por 4. É aquela volta dividida por 4 partes. Como eu sei que 1 é 360, eu posso substituir o 1 por 360 e dividir por 4 e chegar à conclusão que 1/4 de volta em graus é 90 graus. E aqui seria possível representar duas voltas em graus? Bom, eu sei que uma volta é 360 graus, como está aqui já, né? Já foi uma informação dada para a gente. Se é duas, eu quero ela duas vezes. Então, é só pegar 2 vezes 360. Aqui a gente vai falar agora de continuar falando de ângulos por fração, ao pensar nos ângulos por conceito que uma volta em um ponto fixo tem a medida de graus de 360. Logo, podemos pensar que uma volta é igual a 360, como já foi explorado no exercício anterior. E aqui a gente vai pensar em outras repartições dessa volta. Aqui representando, isso tudo representa uma volta completa, 360 graus, né? Meia volta, que a gente já sabe, né? Que é 360 dividido por 2. Esse, que é 1/4, que a gente também já viu, né? 360 dividido por 4. E aqui, 1/4 dividido por 2, ou seja, metade de 1/4. Como que seria? Você entendendo um pouco como se faz a divisão de frações, a gente chega aqui, 1/8. Esse 1/8 permite que eu substitua o 1 por 360, dividido por 8 dá 45. Então isso aqui pode ser representado por 45 graus.
E isso pode ser aplicado em todas as partes iguais que eu dividi essa volta. Embora seja uma circunferência aqui, né? Mas eu não estou dividindo a circunferência, eu estou dividindo o giro, a medida em grau, tá? É importante entender isso. E então, gostaram de aprender um pouco mais sobre ângulos com o Alexandre? Antes da gente terminar, eu queria contar para vocês um pouquinho da história da medição de ângulos. Medir é comparar. Isso significa dizer que quando nós medimos um lápis, por exemplo, e encontramos a medida de 15 centímetros, a gente está querendo dizer que dentro desse comprimento do lápis cabe 15 vezes 1 centímetro. Então, nada mais é do que uma comparação. A gente precisa fazer uma comparação também para medir ângulo. Então, a gente tem aqui um giro que sai de A, por exemplo, e vai até B. Como que a gente pode fazer para medir, né? Qual que seria a unidade de medida? Então, para medir esse giro AB, a gente precisa estabelecer uma unidade de medida padronizada e comparar. Isso é, descobrir quantas vezes ela cabe dentro do arco. Se a gente assumir esse tamanho aqui de U como a unidade de medida, a gente pode dizer que o giro que sai de A e vai até B tem 6 unidades de medida. Mas é claro, né, que a gente não mede ângulo com esse U aqui qualquer, né? A gente tem uma unidade de medida padronizada. A unidade de medida de ângulo mais utilizada é o grau. Então, como a gente já viu, uma volta completa tem 360 graus, um quarto de volta é a mesma coisa que 360 graus dividido por 4, ou seja, 90 graus. Então, nesse giro aqui, cabe 90 vezes a medida de 1 grau. Aqui nesse segundo caso, nós temos metade de uma volta, ou seja, 180 graus. Dentro desse giro, cabe 180 vezes a medida de 1 grau. Aqui nesse caso, nós temos 3 quartos de volta, né? 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto. Como cada quarto mede 90 graus, 3 quartos medem 270 graus. Saindo de A até esse belinho aqui embaixo, a gente tem 270 vezes a medida de 1 grau. Mas o que é 1 grau? Isso tem origem na história há muitos e muitos anos atrás. 1 grau, obviamente, equivale a 1/360 de uma volta completa. Ou seja, se a gente subdividir uma volta completa em 360 partes, esse pedacinho aqui vai ser chamado de 1 grau. Esse livro, chamado Dando Corda na Trigonometria, de Oscar Gelli, conta pra gente a origem do grau. Vou ampliar um pouquinho para ler com vocês. No segundo e no primeiro milênio antes de Cristo, desenvolveu-se na Mesopotâmia, região compreendida entre os rios Tigres e Eufrates, a civilização babilônica. A origem do grau é de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo e está ligada à necessidade da contagem de tempo. Acredita-se que essa convenção decorre de uma crença dos antigos babilônios de que o Sol girava em torno da Terra em órbita circular, realizando uma volta completa em 360 dias. Embora estivessem errados, porque é a Terra que gira em volta do Sol e leva, na verdade, um pouco mais de 365 dias, 360 é um bom número para dividir a volta completa. Com base nesses estudos, dividiram o círculo em 360 partes. Cada uma dessas partes, mais tarde, recebeu o nome de grau. O grau tem sido uma das unidades utilizadas para expressar a medida de ângulo desde muito tempo. Portanto, nós podemos dizer que 1 grau equivale mais ou menos a 1 dia, pensando aí na ideia dos babilônicos. Percebam então que foi uma convenção, né? Não há motivo para a gente trocar e dizer que uma volta completa agora mede 365 graus. Isso complicaria demais a nossa vida e as nossas contas. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a origem do grau, que é a unidade de medida de ângulo. Para finalizar este vídeo, nós mostramos para vocês como é que está organizada a segunda quinzena do grupo de estudo. Nós iniciaremos os trabalhos
por meio de uma videoaula que está dividida em 3 partes. Essa é a primeira. Na sequência, vocês podem resolver a lista de exercícios. Nós teremos um plantão de dúvidas e deixaremos ainda a lista resolvida, uma sessão de cálculo mental e uma proposta de resolução de problemas. Na semana que vem, nós temos um outro plantão de dúvidas. O primeiro plantão de dúvidas está marcado para quarta-feira, 1º de setembro, às 16h30. Fiquem atentos, porque dessa vez nós não mudaremos a data, prometo. E o segundo plantão para quinta-feira, dia 9, às 16h30 também. Então, quais são os próximos passos? O próximo vídeo ele é um pouco diferente. Nós propomos uma oficina, uma construção. Por isso, antes de assisti-lo, separe uma folha, lápis, tesoura e um objeto redondo. Assista os vídeos e resolva os exercícios da lista. E se organize para participar do próximo plantão de dúvidas. Nós nos vemos lá. Vocês podem também adiantar e ler a proposta de cálculo mental e conhecer os problemas da quinzena. Até quarta-feira, pessoal! Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail amatematicadoRioBarbosa@gmail.com. Agradecemos pela participação. Até!